Você já parou para pensar como os sites fazem para aparecer em primeiro lugar no Google? Você gostaria de aumentar em até 10 vezes a quantidade de pessoas entrando em suas páginas diariamente, mas não faz ideia por onde começar? Meu nome é Eduardo Borges e hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para atingir o topo dos resultados do Google sem pagar nada por isso. Search Engine Optimization. Esse é o significado da sigla SEO. Tá, mas o que isso quer dizer? SEO é uma mistura de técnicas usadas para posicionar páginas no topo dos resultados do Google, com o objetivo claro de trazer mais visitantes a um site. Achou complicado? Só parece, mas não é. Eu vou te dar um exemplo. O Carlos possui uma loja de bicicletas numa avenida importante de Pindamonhangaba, uma ilustre cidade no interior de São Paulo. Um belo dia, o prefeito da cidade resolve reformar a avenida que a loja do empresário fica. E adivinha só? As vendas caíram muito. Tentando afogar as mágoas, Carlos vai no boteco da praça com seu primo Dalma, aquele primo que trabalha com internet. Vendo sua angústia depois da quinta garrafa de cerveja, o primo Dalmo resolve dar uma dica. Ô Carlão, por que você não vende as magrelas pela internet? E naquele dia, na mesa de bar, nascia um novo negócio, o magrelasdocarlos.com. Mas, passados 6 meses da criação da loja virtual, Carlos ainda não conseguiu pagar os custos do e-commerce por um motivo. O site recebe quase nenhum acesso. Se alguém busca no Google por bicicletas em Pindamonhangaba, o site magrelasdocarlos.com nem aparecia na primeira página de resultados. Sabe quantas pessoas vão na segunda, terceira, quarta, quinta página de resultados? Quase nenhuma. A maior parte dos usuários buscando algo geralmente clica no primeiro, segundo ou terceiro resultado e encontra o que estava buscando. Novamente, seguindo os conselhos do primo, Carlos descobre que, para vender mais, ele precisaria investir em anúncios, ou seja, pagar por cliques. E assim ele faz. Ele começa gastando R$50 por dia no Google AdWords e R$30 por dia no Facebook Ads. O Carlos vendeu algumas bicicletas com os anúncios, mas no final a conta não fechava. Ele gastava R$500 para anunciar e trazia uma venda de uma Caloi que custava R$350. Não tinha lucro. Mas uma vez, angustiado, o Carlos começou a pensar que esse negócio de ganhar dinheiro com sites é muito difícil. No domingo, depois da missa, Carlos resolve ir ao boteco da praça encontrar os amigos, como é de costume lá em Pindamonhangaba. Por sorte, nesse dia, estava lá também o sobrinho da mãe de Carlos, um rapaz da capital com um relógio touchscreen e cabelo engomadinho. Ouvindo o problema do empresário de bicicletas, o jovem resolve dar a dica que mudaria para sempre a vida de Carlos. Por que você não otimiza seu site para os mecanismos de buscas? Mecanismos de busca, se você não sabe, são sites como Google, Bing e Yahoo. Mas afinal, como fazer essa otimização de um site? Perguntou Carlos. Aplicando técnicas, também conhecidas como SEO. E como o Google faz para decidir quem vai subir lá no topo das buscas? Calma que eu já chego lá. Mas antes de tudo isso, você precisa entender como funcionam os buscadores. Pense em uma biblioteca. Suponhamos que ela tenha 50 mil livros cadastrados e um funcionário trabalhar, um bibliotecário. Chega um empresário e pergunta, da biblioteca, tem algum livro bom aí que explica como vender pela internet? O funcionário vai lá na prateleira 7, coluna 12 e pega, sem pensar muito, um livro chamado A Arte do Marketing. Aí o empresário pergunta, mas por que esse livro? E o funcionário responde, porque depois de ler todos os 50 mil livros da coleção da biblioteca, eu acredito que essa seja o título mais relevante para você. E aí o empresário insiste, mas como que você consegue tirar essa conclusão? Você entende de marketing? Porque tem vários livros de marketing, imagino. E o funcionário diz, na verdade, eu também levo em consideração a opinião das pessoas que já leram e trouxeram o livro de volta. E acredite, é exatamente esse processo que o Google faz para identificar quem vai ficar no topo dos resultados. Seus robôs, chamados de spiders, varrem toda a internet, lendo o conteúdo escrito de cada página. E também identificam quais sites estão recomendando outros sites, os chamados links.
Com essa varredura, o Google consegue criar uma interpretação própria da qualidade de cada conteúdo, feita com seus algoritmos de busca. E, além disso, ele consegue identificar também quais são os sites mais comentados pela internet. Então, assim como na vida real, o site mais popular é o que fica em maior destaque. Agora vamos falar sobre a importância dos links no SEO. Você se pergunta, se eu escrever um conteúdo melhor do que os outros sites que estão no topo, eu consigo passar eles nas buscas? Infelizmente, não. Lembra do e-commerce de bicicleta do Carlos? Se ele fosse dono da única loja virtual que vende bicicletas em Pindamonhangaba, com certeza o Google iria colocar o e-commerce dele em primeiro lugar. Afinal, o Google não teria outras opções para mostrar. Porém, como existem várias outras lojas virtuais do ramo de bicicletas na mesma cidade, o Google precisa confiar em uma coisa para saber quem vai ao topo: a autoridade. Quando um site coloca um link apontando para outro site, ele está transferindo a autoridade. Assim, se alguns blogueiros que falam sobre bicicleta colocam links para o magrelasdocarlos.com, o Google vai passar a reconhecê-lo como uma autoridade no nicho de bicicletas. E adivinha só? O site dele vai parar no topo para quem busca por bicicletas Pindamonhangaba, por exemplo. Então, para você ter ideia da importância dos links, aqui no SEO Comprovado, nós estimamos que 80% do peso do site estar no topo vem dos backlinks. Os outros 20% são detalhes técnicos que a gente vai cobrindo mais para frente. Agora que você já entendeu as duas partes mais importantes para um site estar bem posicionado no Google, ou seja, conteúdo rico de qualidade mais recomendações de outros sites, eu preciso te contar uma coisa importante. Não adianta você otimizar um site se ele não estiver nem sendo listado pelo Google. Para conferir isso, basta acessar o buscador e digitar site, nome do seu site.com ou .com.br, o que for. Se nada aparecer nos resultados, má notícia, o Google nem colocou você nos resultados ainda. Então, antes de tudo, é muito importante você dar as caras para o mestre dos buscadores. Como que você faz isso? Basta digitar no campo de buscas Add Site. Ou então você acessa um link que eu coloquei aqui no blog e preenche o formulário do Google. Você precisa de uma conta no Google apenas. E de lá ele faz o processo chamado de indexação, que acontece em segundos ou em poucos minutos. Por outro lado, SEO é um processo longo. O resultado não vem em algumas horas, mas sim em semanas ou meses. Muitas vezes nós criamos um conteúdo que achamos bom, mas só depois descobrimos que o Google não compartilha da nossa opinião no quesito qualidade. E sabe qual a técnica que o SEO Comprovado recomenda para que você não perca tempo com isso? Descobrir o tipo de conteúdo que o Google acha bom antes de criá-lo. A técnica para isso é muito simples. Basta você ir no Google e digitar a palavra-chave que você tem interesse e acessar os 5 primeiros resultados. Você vai acessar um por um e tentar identificar uma similaridade entre todas aquelas páginas, o que elas possuem. Esse conteúdo que você precisa adicionar no seu conteúdo para que você consiga parar lá no topo. Ok? Então, você seguindo essa linha que os sites que estão no topo seguiram, a chance de você conseguir para lá é muito maior. E se você fizer melhor ainda, mais rápida vai ser a oportunidade que você vai ter. Como identificar uma palavra-chave para o seu site? Tenha sempre isso em mente. O Google é baseado em palavras-chave, ou keywords, se você preferir. Você primeiro precisa buscar por um termo específico para ter uma resposta específica para aquele termo. Ou seja, quando você pensar em fazer SEO, você tem que ter sempre em mente duas coisas. Primeiro, qual página do seu site você quer otimizar? Segundo, para quais palavras-chave você quer otimizar aquela página? Uma forma boa de identificar palavras-chave é pelo volume de buscas. Então você acessa ferramentas como o Google Keywords Planner, que é gratuita, e ele vai te dar uma média da quantidade de pessoas buscando por aquele termo todos os meses. Outras ferramentas já pagas, como o Ahrefs ou SEMrush, mostram até a concorrência e a dificuldade para você conseguir ranquear aquele termo no topo. Por exemplo, o Carlos poderia otimizar a home do e-commerce dele para bicicletas Pindamonhangaba, mas se ele entrega bicicletas para o Brasil inteiro, seria mais interessante otimizar essa página inicial para comprar bicicleta, por exemplo, que deve possuir muito mais buscas. A diferença na otimização seria iniciado por uma alteração no título, então ao invés de chamar
o magrelasdocarlos.com de loja de bicicletas em Pindamonhangaba, seria melhor ele alterar esse título do home do magrelasdocarlos.com para compre bicicletas online e receba em sua casa, por exemplo. Então você já colocou a keyword no título da página, essa é uma otimização importante. Outra forma de fazer essa otimização é colocar menções dessa keyword que você definiu no meio do seu texto e também sinônimos a essa palavra-chave. Então, por exemplo, se você optou por vender bicicleta online, você vai pôr frases do tipo para todos interessados em comprar bicicletas online, nossa loja virtual faz entrega para todo o Brasil. Somos os maiores vendendo bicicletas online. Então você vai sempre colocando variações relacionadas àquela palavra-chave que você quis. Ok? Importante, não é recomendável você repetir várias vezes aquela palavra-chave. Nesse caso, o ideal é sempre usar sinônimos. Existe uma técnica chamada de LSI, Latent Semantic Analysis. Complicado, né? Vamos descomplicar. Ao invés de você ficar repetindo comprar bicicletas, você pode simplesmente colocar termos como adquirir bicicletas pela internet, ou entregamos sua bicicleta em casa, ou e-commerce para ciclistas. Entendeu? Então você coloca sinônimos de uma palavra-chave no todo o conteúdo daquela página que você está querendo otimizar. Quem vai para o topo? Um site ou uma página? Às vezes eu me deparo com muita gente dizendo que as páginas estão posicionadas no Google, bem posicionadas. Mas a pergunta que eu faço é, você está posicionada para qual palavra-chave? Se alguém digitar Magrelas do Carlos no Google, é muito alta a chance dele aparecer em primeiro lugar nas buscas. Afinal, quantos outros sites possuem esse nome? Mas, se alguém digitar por bicicletas, por exemplo, dificilmente a loja do Carlos vai estar na primeira página de resultados, pela alta competitividade. Além disso, é muito importante saber que o Google não ranqueia um site, e sim um conteúdo específico dentro de um site. Por exemplo, vamos supor que o Carlos possua as seguintes páginas: magrelasdocarlos.com, que é a home dele com o título A Maior Loja de Bicicletas de Pindamonhangaba. Ele possui uma segunda página, magrelasdocarlos.com/Caloi Infantil. E o título dela é Compre agora bicicletas Caloi para crianças. E ele possui também uma terceira página no blog dele do e-commerce, magrelasdocarlos.com/esporte-ciclismo, que é um guia para quem deseja se aventurar no mundo do ciclismo. Agora vamos supor que o Carlos faz SEO. Seu conteúdo é muito bem feito e vários sites pela internet estão apontando links para suas páginas do e-commerce. Quando alguém busca por aprender ciclismo no Google, qual página do Carlos você acha que o Google vai mostrar? Isso mesmo, a guia para quem deseja se aventurar no mundo do ciclismo. Se o Carlos não possuísse uma página dentro do seu e-commerce falando sobre ciclismo, dificilmente apareceria nos resultados para quem buscar por aprender ciclismo. Afinal, o Google não tem por que mostrar a home de um e-commerce de bicicletas para quem está querendo simplesmente aprender a pedalar. O Google vai sempre entregar o resultado exato para a busca que foi feita. Mas afinal, será que a inteligência do Google é tão boa assim? Isso leva a gente para outro tópico: o algoritmo do Google e a experiência do usuário. Atualmente, existem mais de 200 fatores no algoritmo do Google. Alguns são de conhecimento público, já outros são guardados às 7 chaves. É importante saber todos eles? Não exatamente. Sabe por quê? A forma mais fácil de ter um site no topo é tentando agradar o usuário e não o Google. O Google vai identificar quais páginas possuem maior autoridade, ou seja, links apontando para esse site, e quais possuem um conteúdo mais adaptável ao que o usuário buscou. Porém, o comportamento humano ao ler aquele conteúdo ainda é fator decisivo. É nesse momento que entra em ação uma ferramenta do mestre das buscas chamada RankBrain. É o RankBrain que vai dar o apito final para o Google, dizendo qual site deve ir para a pole position das buscas, ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta posição. Eu vou te explicar melhor como funciona o RankBrain. Vamos supor que você buscou no Google por emagrecimento rápido. O Google te deu 10 resultados na primeira página, certo? Vamos supor que você clica no primeiro, mas não encontra o que queria. O que você faz? Clique em voltar no seu navegador e acessa o segundo resultado. Suponhamos que esse também não tinha o que você estava buscando. Você volta novamente para as buscas e clica na terceira opção que o Google te apresentou.
E o que acontece? Lá você fica, você encontra o que você buscava, você não volta mais para as buscas. Então o Google pensa, bingo, esse usuário encontrou o que estava buscando no terceiro resultado. E aí começa a operação do RankBrain. Por exemplo, quando ele identifica que de 1.000 pessoas que buscaram por emagrecimento rápido, 73% delas tiveram uma melhor experiência no terceiro resultado. O que acontece? Ele sobe esse terceiro resultado para a primeira posição. Aí você me pergunta, então não dá para manipular os resultados do Google? Olha, os buscadores passam constantemente por evolução. Há 10 anos atrás, as pessoas baixavam um dicionário na internet, adicionavam aquelas milhares de palavras dentro de uma página, de forma totalmente automatizada. E sabe o que acontecia? Todas aquelas palavras passavam a aparecer nas buscas, e muitas posicionadas em primeiro lugar. Mas o Google evoluiu e conseguiu aprender a ler e interpretar o texto de uma página. Então ele pensou, opa, não faz sentido o que está escrito naquela página ali, é apenas um amontoado de palavras. E o resultado? Mudança no algoritmo e milhares de sites punidos da noite para o dia. Mas, como o malandro digital não desiste nunca, descobre-se uma forma agora de manipular os backlinks. Vou te explicar o que significa backlink. A diferença de um link e de um backlink depende basicamente do teu ponto de vista. Então, por exemplo, links são sites que você coloca no seu apontando para outro site. E os backlinks são os sites que os links que os outros colocaram apontando para o seu. Certo? Um exemplo, eu coloquei um link para o site do UOL e o Wikipedia colocou um link apontando para o meu site. No caso, o Wikipedia é um backlink. Ok? Tudo que entra no seu site é um backlink. E as pessoas, o que elas faziam? Elas automatizavam essa criação de backlinks, com comentários em blogs, em redes sociais, em guest posts, em fóruns. E o que isso fazia? Subia o PageRank do Google. Sabe o que aconteceu? Milhares de sites passaram a subir para o topo das buscas rapidamente, todos enchendo a internet de spam com links do tipo que você já deve ter visto, comprar Viagras. E adivinha, os sites ganharam muito dinheiro com isso. Mas, como o Google possui as melhores cabeças pensantes do mundo trabalhando para eles, em pouco tempo a solução foi encontrada. Passaram a penalizar sites que utilizavam técnicas automatizadas para a geração de links. Você pode ter percebido que eu toquei no assunto ali atrás do PageRank. Afinal, o que é isso? Os criadores do Google desenvolveram uma técnica e patentearam ela como PageRank. Ela faz basicamente um dos cálculos mais importantes para o funcionamento das buscas hoje em dia, o de medir o nível de autoridade de um site. O PageRank se baseia exclusivamente na quantidade de backlinks apontados para um site. Vou dar um exemplo. Vamos supor o magrelasdocarlos.com, ele possui 10 backlinks apontando para o site dele. Já o concorrente do carlos.com.br possui 5 backlinks. O PageRank do Carlos vai ser mais alto. Essa é uma forma bem simplista de ver isso. Então pensa no PageRank como se fosse a água da internet. E os links são os encanamentos que fazem essa água fluir por toda a rede. Se uma casa recebe canos de várias outras casas, ela vai estar recebendo mais água, certo? Então, pensando nesse exemplo líquido, popularizou-se também o termo link juice, que foi criado para facilitar a compreensão da transferência desse PageRank entre os sites. Mas não se preocupa, no final das contas, a autoridade, PageRank e link juice são basicamente a mesma coisa. E essa métrica é hoje responsável por 80% do posicionamento de um site nas buscas. No mini curso gratuito do SEO Comprovado, eu explico em detalhes o passo a passo de como otimizar seu site para que ele esteja sempre na frente do seu concorrente nas buscas. Então, resumindo, o que você precisa para atingir as 3 primeiras posições do Google? Você precisa, primeiro, de um conteúdo que responda exatamente o que o usuário está buscando e de forma de qualidade. Segundo, você precisa de links de outros sites apontando para esse conteúdo, ou seja, jogando autoridade para o seu site. O terceiro, é muito importante você transferir essa autoridade entre o seu próprio site, com o que a gente chama de linkagem interna. E o quarto, muito importante, aprender a pronunciar SEO corretamente. Fácil, né? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa seus comentários aí embaixo e acesse o nosso blog post para ter todos os detalhes de
como fazer essa otimização nos seus sites e aprender de uma vez por todas o que é o Search Engine Optimization.